E aí, pessoal, começamos aqui mais um episódio do Pelecast. Como de sempre, vamos mandar um abraço aí para todos os profissionais, todos os médicos, todos os profissionais da saúde, para os nossos patrocinadores, Celebrim, Neoxel, o melhor laser CO2, Jet Plasma, o primeiro jato de plasma do Brasil, Cheyenne, a mais utilizada em tratamentos capilares, e Premier, uma linha completa de PDRN e exossomos. E hoje nós trouxemos aqui o Dr. Alexandre Passos, um profissional renomado na área de dermatologia, com bastante experiência, com bastante conteúdo para passar para vocês. E aqui também do meu lado o Bruno, que faz parte da equipe da Celebrim, junto comigo. E é isso aí, gente. Não se esqueçam de compartilhar as entrevistas, né, o conteúdo. Se inscreve no canal para sempre receber as notificações. E bem-vindo, doutor Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Pelecast, né? Obrigado pela sua presença. A gente sabe que a sua agenda é muito cheia, principalmente essa época do ano. E conta um pouquinho aí da sua história, como é que você veio parar aqui, né? Por que medicina? Sim, vamos lá. Obrigado, né? Primeiro, agradecer o Bruno, o pessoal da Celebrim, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O meu caminho foi um pouquinho diferente da maioria. Hoje, talvez uma parte dos médicos tenham seguido um pouco esse caminho também nos últimos anos, mas eu me formei há mais ou menos 13 anos. Entrei na faculdade em Minas, sou mineiro, né? Então vim para São Paulo após a medicina. Então toda a minha formação eu fiz em Minas. Não era a área que eu ia atuar, não era a área que eu pensava em trabalhar, a parte de estética, a parte de dermatologia. Então quando eu me formei, eu parti para a clínica e fiz endocrinologia, né? Durante 8 anos, mais ou menos, trabalhei só com a parte clínica e com a parte endócrina. Aqui em São Paulo, quando eu vim para São Paulo, entrei na prefeitura, trabalhei nas UBSs, dava plantão e atendia os convênios, né? Uma demanda, todo mundo sabe, a demanda em convênio é uma demanda super alta, né? A gente atendia agendas superlotadas, agendas ali de 5 a 6 consultas por hora. E chegou um momento que eu estava cansado mesmo, estava quase ali em um burnout mesmo. E era uma dor que eu tinha de não conseguir trazer o paciente para o meu consultório. Então, minha esposa é dermatologista, então ela já fazia toda a parte de dermato e estética, e eu tinha essa dificuldade, apesar de atender junto com ela alguns dias na semana, eu tinha essa dificuldade de trazer os meus pacientes, sejam eles lá do convênio ou de algum outro contato que eu criava, para passar no particular, passar na clínica que a gente tinha. E aí, quando veio a pandemia, os convênios fecharam, a prefeitura fechou, e eu fiquei num momento que eu parti para telemedicina. E ali foi a minha virada de chave. E eu falei, não me adaptei, não consegui trabalhar com a telemedicina e tive que partir para uma outra especialidade, para mudar um pouco a minha rotina, que eu cansei, eu não gostava. Não me encantava mais trabalhar ali naquela rotina que eu estava. E aí eu fui fazer nutrologia. A nutrologia, ela, apesar de ter uma semelhança com o endócrino, ela tem, eu falo que o nutrólogo, principalmente ali a parte da Sociedade Brasileira de Nutrologia, eles têm a mente um pouco mais aberta do que a endócrino, que é mais tradicionalista ali. Então, na nutrologia, eu consegui abrir um pouco o leque para tratar a parte de obesidade, principalmente, e junto com a obesidade, linkei a parte estética. Então, a minha porta de entrada na estética foi pela nutrologia, né? Então, os pacientes, eu foquei muito no emagrecimento na clínica, e aí comecei a ter demanda, e aí os próprios pacientes que me procuravam, que conseguiam ter o sucesso ali, atingir o objetivo de emagrecimento,
perguntavam, falavam assim, sua esposa é dermato, faz estética, você não faz nada para corporal? Emagreci, tô com flacidez e tal. E aí, a minha porta de entrada na estética foi através das tecnologias, né? Então, os aparelhos para tratamento de gordura localizada e flacidez corporal foi a minha porta de entrada na estética. E aí, depois decidi fazer, então, aí eu fiz uma pós, né? Uma pós de dermatologia estética e acabei embarcando aí direto na estética. Mas o meu ponto de partida foi a nutrologia mesmo e essa virada de chave ali na pandemia. Que legal, doutor Alexandre. Já se conhece há um certo tempo e eu conheço a família da tua esposa, não sabia disso, e eu acho que você basicamente antecipou o que está acontecendo agora, porque hoje com essas canetinhas emagrecedoras, a Sim, tendência é muito exatamente isso. Então você já tem essa experiência do paciente que emagreceu, tá flácido, você foi vendo essa oportunidade, já foi já. de uma de dificuldade, você fez uma Sim, sim. oportunidade. Já era uma demanda, né? A gente sabe que todo paciente que emagrece, ele vai ter um pouco de flacidez, né? Na era antes das canetas, a gente tinha um emagrecimento um pouco mais lento, então a gente tinha ali um certo time para a pele, para o corpo se reorganizar e a gente não via essa flacidez tão rápida, tá? Porque o emagrecimento era mais gradual. Com a chegada aí do Ozempic, Mounjaro, da vida, esse emagrecimento começou a ser mais rápido. Então, o que o pessoal perdia peso em 6 meses, está perdendo em 3, em 2. E aí a flacidez vem mais rápido também. Então, é um campo grande aí para se explorar, sim, a parte de flacidez corporal e facial também, né? Porque a gente emagrece como um todo, então o rosto dá aquela afinada, dá aquela caída, assim. E você, como sempre teve a Kátia, a esposa do doutor Alexandre, ela é filha do Carlos, que foi um dos caras que trouxe tecnologia para o Brasil e difundiu. Eu acho que você está no berço ali. Da tua experiência e do seu contato, quais que são as maiores dores de um médico para saber trabalhar com tecnologias? É um assunto que a gente estava conversando essa semana. A Kátia vai ter uma palestra num congresso e eu estava ajudando ela até a montar a aula dela. Eu acho que hoje a maior dor, assim, a maior trava do médico para partir para a tecnologia é o que eu dei uma pesquisada, a gente chama de medo da falta. O que é o medo da falta? É aquele e se, né? Então o médico pensa muito, a gente entende que é um investimento alto na tecnologia, mas a gente fica travado naquela questão do: e se eu comprar a tecnologia e não tiver essa demanda? Ou o médico fica esperando ter uma agenda cheia para investir na tecnologia. Hoje eu entendo um pouco diferente. Eu acho que a gente não tem que pensar numa tecnologia para os pacientes que a gente já tem, tá? Eu vejo a tecnologia como uma porta de entrada para novos pacientes. Então, assim, eu penso que eu preciso da tecnologia para atender um público que eu não atendo hoje, tá? Porque o público que eu já atendo hoje, ele está satisfeito, às vezes, com os preenchedores, com o Botox, ou com a tecnologia que eu já tenho. Então, hoje, o que a gente pensa para a clínica? A gente tem algumas tecnologias, tá? E aí qual tecnologia a gente decide que vai entrar ou não no nosso consultório, a gente parte de uma tecnologia que não vai brigar com o que a gente já tem. Então não adianta eu ter uma tecnologia que faz a mesma coisa do que eu já faço, ou ela tem que complementar, ou ela tem que fazer algo novo. E aí entra um pouquinho do racional também, do que o médico não tem muito na formação dele, que é a parte da visão de mercado mesmo, de payback, de ROI, né, de calcular ali o quanto a gente teria de retorno com o investimento no aparelho. Mas fazendo uma continha rápida, isso não é muito, né? A gente, por exemplo, vamos pegar um aparelho aí, vamos chutar um valor aí de 400 mil, né? A gente fez uma conta lá para essa aula que eu comentei. Se a gente tiver um paciente por dia para fazer esse aparelho novo,
com a sessão num ticket ali de 2.500, por exemplo, a máquina se paga em 8 meses. Né? E aí depois, né, alguns aparelhos têm consumíveis, outros não, mas se o aparelho não tem consumível, depois de 8 meses, o que você gerar ali é praticamente lucro, né? Você vai tirar o seu gasto fixo e é Legal, isso. legal. E também que eu vejo muito associações, né? Você consegue duas tecnologias. Então, por exemplo, você conhece bastante o laser CO2, a gente tem o Neoxiel. Eu vejo que o laser CO2 você pode associar ele com outras coisas. Então, você pode fazer um drug delivery, então fazer um full face, que você já está cobrando um ticket X, e colocar um exossomos, um PDRN, uma glutationa, Sim, né? sim. Então, acho que você consegue agregar isso, vocês conseguem fazer isso bem lá no consultório, né? Sim, assim, agrega bastante, tá? Acho que eu sou fã do laser de CO2, apesar de eu ter comentado que a minha porta de entrada ter sido nas tecnologias de corporal, eu acho que o CO2 eu já conheço ele há mais tempo, até por conta da história ali do meu sogro e da Kátia. Então, eu acho que o laser de CO2 hoje ele é um laser mais dinâmico que a gente tem. Tá? A gente consegue fazer tratamentos de resurfacing, né, tratamentos de textura, de rugas e melhora da pele, e até um tratamento hoje que está em alta aí de um tratamento regenerativo mesmo. Né? E aí entra os drug deliveries, né? Tanto de PDRN quanto de exossomos. O laser de CO2 vai abrir ali os canalículos para a gente aumentar a absorção desses ativos. Né? E aí, pensando na medicina regenerativa, o Neoxiel é uma opção bem legal, porque ele tem lá o protocolo low pain, né? Uhum. Que a gente usa uma baixa energia e consegue ter resultados tão bons quanto um laser com uma energia mais alta. Quando a gente usa os drug deliveries, a gente potencializa tudo isso, com certeza. Legal. E, doutor Alexandre, eu sei que você é um conhecedor tanto da parte dermatológica, mas acho que por conta dessa sua proximidade com o Carlos e com a Kátia, você também é demandado da parte ginecológica, né? Que muita gente, e eu acho que eu vejo muitos os ginecos tendo esse medo. E se? Porque o gineco tá acostumado a fazer o parto, trabalhar horas e horas, e você fala para ele, pô, você pode fazer um rejuvenescimento dentro do seu próprio consultório, que as pacientes te chegam lá com atrofia, se você puder falar um pouquinho mais da parte ginecológica, eu sei que não é a sua especialidade, mas Sim, você é muito demandado, inclusive tá no curso, se você puder falar um pouquinho do teu curso, que é o curso da Kátia e da sim, sim. doutora Vera, seria bem legal. Então, a doutora Vera Cruz, né, e a Kátia, elas têm um curso há mais ou menos 9 para 10 anos já, voltado para estética e para o rejuvenescimento íntimo da mulher, né? Então, o meu sogro sempre trabalhou com a parte dos lasers e ele idealizou um treinamento para médicos aprimorarem e conhecerem o laser de CO2. Começou com a parte dermatológica e expandiu para a parte ginecológica. Só que era um evento de um final de semana, né, um sábado ou um domingo, e reunia alguns médicos para conhecer a tecnologia. Não se aprofundava tanto ali nesse treinamento. E aí a Kátia e a doutora Vera entraram junto e criaram esse curso, um curso mais avançado, voltado ali para a área da ginecologia. E aí no curso se aborda toda essa parte de atrofia vaginal, de tratamento da secura vaginal, né, das queixas da menopausa da mulher com laser, além da parte estética ali, de preenchedores, bioestimuladores, né, até a parte cirúrgica a doutora Vera faz Até a parte também. cirúrgica, então vocês Sim. fazem até a parte, não só ambulatorial, então... Sim, a doutora Vera dá a parte da ninfoplastia, da parte de períneo ali, toda feita com um laser de CO2. E a Kátia faz mais a A parte Kátia de faz estética. mais a parte da estética, de rejuvenescimento da região da vulva, dos preenchedores, e as duas abordam ali a parte das queixas da menopausa, né? De atrofia, de incontinência, de frouxidão, que a mulher vai ter depois da menopausa.
E o laser de CO2, eu acho que ele é o laser com mais estudo científico que comprova a eficácia dele nesse sentido de tratamento das queixas geniturinárias ali da menopausa, né? É uma tecnologia bem consagrada. Eu acredito que seja o pioneiro ali com o modelo do Mona Lisa Touch, né? E aí a gente tem agora vários, acho que o Neoxel também tem, né? Tem. As ponteiras ginecológicas, e é um tratamento eficaz, com certeza, tanto para incontinência quanto para atrofia. E nesse curso, você sabe se eles abordam também a parte mercadológica de ensinar como cobrar, ou é mais a parte técnica? É mais voltado para a parte técnica, tá? O curso é bem prático, tá? Tem uma sessão teórica, mas ele é bem voltado para a prática mesmo. Então, assim, é para o médico pegar a mão para fazer, perder aquele medo do laser, né? O pessoal acha que laser é complicado. É uma tecnologia que você precisa entender, mas não é difícil, né? Depois que você entende um pouco ali da tecnologia, é mais de pegar a mão mesmo. Igual qualquer procedimento médico mesmo, né? Você precisa ter o conhecimento, mas acho que ele uns 70% é prática. Entendi. E dá para usar esses drug deliveries também, ou não? Dá para usar. Tá? Na parte íntima, a parte interna, eu falo assim, consegue usar menos, né? Talvez quando tem uma queixa de leaking, líquen esclerotrófico da mulher, dá para usar PDRN, que tem uma ação anti-inflamatória, dá para usar até o exossomos, que vai ter aquela ação regenerativa ali, ajuda no líquen. Mas a principal, talvez, indicação ali dos ativos seria na parte externa, tá? Talvez no clareamento e no rejuvenescimento da vulva, tá? E é uma queixa comum, é uma queixa comum das mulheres, sim. Muitas delas têm um pouco de vergonha da região íntima, acha que escureceu com o tempo, acha que está um pouco mais flácida. Voltando ao assunto do emagrecimento, é uma região também que sofre flacidez, e aí tem os tratamentos com bioestimuladores, mas os ativos, principalmente os clareadores, acho que casa bem, sim. E eu sempre me pergunto, como a gente comercializa o Neoxel, muitos médicos me perguntam, voltando um pouquinho para medicina, qual que é o valor que eu cobro, né? E eu ponho uma coisa na cabeça e falo, doutora, quanto que você cobra, ou doutor, quanto que você cobra de bioestimulador? Na minha concepção, tem que ser esse valor para cima, porque um laser CO2, ele faz a bioestimulação, faz o clareamento, faz o tightening. Minha concepção tá certa? É mais ou menos isso? O que você me sugere? Acho que sim, acho que partiria dessa média, assim, né? Partir ali e ele vai fazer um tratamento mais completo do que só bioestimular. Então, faz sentido pensar que ele vai fazer o tratamento da região interna, então vai fazer o tratamento do rejuvenescimento e vai acabar clareando também ali. Então, seria vamos pensar, 3 tratamentos em um. Então, teria um valor agregado um pouco maior, tá? Mas precificar é um pouco difícil, tá? Às vezes a gente fala assim, é tal valor. Perguntam muito lá no curso qual valor você cobra, tá? Mas não dá para todo mundo replicar o mesmo valor. A gente tem custos fixos diferentes, tem custos em gerais ali, né? Diferentes em cada clínica. Então, às vezes um valor que eu consigo cobrar vai ser diferente do que um colega cobrar. Mas em média fica nessa faixa aí de aproximado do que se cobra num bioestimulador mesmo. Porque eu penso o seguinte, o valor que ele cobra do bioestimulador, ele vai ter um custo do bioestimulador, e só faz a bioestimulação. Sim. O laser CO2 é um valor mais caro que ele vai pagar, mas depois ele vai diluir. Tem que ser maior do que o bioestimulador, porque ele não vai fazer só a bioestimulação, e pagar o payback que ele teve ali. Então, assim, é mais ou menos, tem gente que faz o bioestimulador, sei lá, 5, 8 mil reais. Tem outro que cobra 2, depende da região. Sim. Então, esse daí foi meio que um norte que eu consegui, porque eu tenho muitas perguntas, igual você tem. Quando vende para um médico, o médico vai falar, não, mas qual que é o valor que eu vou começar a cobrar, tal. Fica meio difícil, depende da região, da praça, né? Sim. Então, O laser, assim, eu acho que precisa pensar também que a indicação dele seria
é por sessão, né? Então, para ser um tratamento completo, a gente fala em no mínimo 3 sessões. Então, talvez o valor agregado dessas 3 sessões ser superior a um bioestimulador, assim, e talvez o valor da sessão única, que eu acho que não vale a pena indicar uma sessão única, porque o paciente não vai ter resultado, até para adesão, ele ser um pouco menor, Entendi. né? Falar valores assim, então vamos supor, uma sessão ser 2.000 e o pacote das 3 sessões fecha por 5, por exemplo, né? Eu chutando um valor, não é o que se cobra no mercado, mas acho que fazer o pacote você consegue entregar mais resultado e cobrar melhor também. Entendi, doutor. E uma coisa que eu tenho bastante dúvida é que, assim, no passado, ó, questão de uns anos, logo depois da pandemia, ficou muito forte o nome de máquinas. Então, a máquina X, a máquina Y, e não tanto a tecnologia. Sim. Isso eu vejo, para a indústria é ótimo, puxa, né? Mas para o médico, eu acho que fica meio comoditizado, porque, não, eu faço laser X com o Dr. Alexandre, só que ele me cobra R$ 2.000. Eu faço o laser X com a doutora Kátia, ela me cobra 1.850. Então aí você perde um pouquinho. Como que você vê isso? Qual que é a sua opinião? Eu acho que isso surgiu junto com o aumento das redes sociais também, né? A gente caiu numa dessa, eu falo para todo mundo, não tem problema. Eu comprei um laser X por demanda, por modinha, tá? E hoje esse laser tá parado, tá? Porque eu não vejo o resultado que se prometia nele e eu não consigo vender para o meu paciente o que eu não acredito, tá? Então a gente comprou esse laser X porque a gente começou a ter uma demanda de paciente ligando mesmo. Você tem um laser X? Você tem um laser X? Eu pensei, pô, esse laser tá na moda e eu tô tendo procura. Se eu não tiver esse laser na clínica, o meu paciente vai fazer em outro lugar. E aí acabei comprando por modinha. Usei ele por uns 8 meses. Tá? E eu não via que ele entregava o que se prometia. E aí acabei deixando ele encostado lá e hoje está até para venda. A gente vai aprendendo, né, com as... É. Hoje, por exemplo, a gente como indústria, né, o que é as maiores dores? Porque assim, quando a gente começou a trazer o Neoxel, muita gente falou, não, mas o laser é bom, tá, mas não tem um nome, ninguém vai pedir. E eu tinha essa, pô, pro laser ficar forte, tem que se gastar muito marketing. Uhum. Eu preferi, a estratégia lá dos meus sócios, a gente falou, não, a gente vai ser uma empresa que vai entregar um produto bom com um serviço excelente. Então, um pós-venda, um serviço de treinamento, prometer e cumprir. Então, então o equipamento está pronto, então a gente vai entregar, ou vai entregar 2 meses, vai entregar 2 meses. Sim. Enfim, eu vi isso como vantagem para a gente mostrar para os médicos, porém eu tive muita dificuldade no começo. Como que você vê? O que mais te chama a atenção? Lógico, a tecnologia, mas a distribuidora, quem entrega essa tecnologia, quem traz o importador. O que você, como conhecedor bastante de tecnologias, quais que você acha que são os valores percebidos pelos médicos? Eu acho que é exatamente o pós-venda. A tecnologia a gente acaba conhecendo, né? O laser de CO2, por exemplo, todo mundo conhece, é um laser consagrado, e aí essa escolha entre uma marca ou outra, uma empresa ou outra, vai muito ali da confiança no pós-venda, tá? Então envolve toda a parte do contato ali de venda inicialmente, né? Dessa confiança ali no representante, mas eu acho que toda essa parte que você comentou de treinamento, assistência, pós-venda é o que vai ser o diferencial, tá? Você perguntou como que a gente lida na hora que eu estava falando do laser X com indicar a tecnologia
X, sendo que na clínica também, na outra clínica também tem a tecnologia X. Eu acho que é um pouco do posicionamento do médico. Eu acho que hoje, como a tecnologia está bem difundida, a gente não tem que vender a tecnologia. A gente tem que vender o nosso tratamento. E aí entra os protocolos signature. Né? Você ter os seus protocolos. Né? Então, assim, por mais que o colega X faça laser de CO2, com a tecnologia você consegue ter diferencial. Né? Então, você cria o seu protocolo de um jeito que, apesar de ser a mesma tecnologia, o seu laser de CO2 é totalmente diferente do laser de CO2 de um colega. Né? O modo de aplicação, o parâmetro que você usa, a indicação que você dá. Então, você consegue ter essa autonomia. Apesar de ser a mesma tecnologia, você ter o seu próprio protocolo. E a associação. Né? Hoje, acho que mais do que nunca, o laser de CO2 se encaixa em associação com qualquer outra tecnologia. Né? Ela ablativa ou não ablativa. Né? Eu costumo colocar o laser de CO2 sempre como o último passo. Então, quando eu vou fazer um HIFU, um ultrassom microfocado, uma radiofrequência monopolar, eu gosto de finalizar ali com um protocolo de regenerativo mesmo, um protocolo low pain aí, por exemplo, do Excel, do NeoXcel, para finalizar o tratamento. Uhum. Aí a gente consegue trabalhar múltiplas camadas. Então, eu vou reestruturar ali com o HIFU, eu vou reposicionar e estimular a colágeno mais superficial com a radiofrequência monopolar e, por último, melhorar a textura, tratar linhas finas com o CO2. Né? Então, um protocolo de 3 tecnologias em que a gente dá o nosso nome, então cria lá um protocolo lifting, alguma coisa glow, e você consegue ter um valor agregado. O paciente entende que esse tratamento é um diferencial, né? E você diferencia dos outros colegas. E hoje, qual que é a maior queixa que os pacientes estão chegando na tua clínica? É capilar, eu sei que você faz capilar, depois a gente entra um pouquinho. É mais essa parte de gordura, manchas. Qual que é o seu perfil maior? Sim, é bem variado. Acho que, como eu faço a parte de nutrologia, emagrecimento, a minha principal queixa é flacidez. Entendi. Então, a gente aborda também protocolos combinados. Então, a gente sempre indica bioestimulador associado com tecnologias. A gente consegue aumentar essa resposta, trabalhar múltiplas camadas e melhorar a entrega de resultado. Mas, de uma forma geral, hoje o paciente está mais informado. Então, assim, a medicina mudou, a dermatologia mudou, a medicina estética, então, mudou bastante. Então, o paciente hoje ele é consciente, ele conhece e ele pesquisa os tratamentos. Então, ele vem na clínica, a gente conversa, a gente discute os tratamentos, monta o plano de tratamento e decide junto. Né? Então, essa indicação que a gente faz é o que a gente acredita de ser o melhor para a queixa do paciente, para aquela dor que ele traz. Mas a gente deixa bem estruturado, assim, bem aberto, que essa decisão ela é em conjunto também. Assim, a gente dá a opção do que a gente pode oferecer de melhor e o paciente escolhe. De acordo também com o financeiro dele. Também, né? Sim, também. Então a gente tem os protocolos combinados, a gente consegue ir mexendo ali nesse ticket para o paciente se encaixar também. Legal, né? Você tinha falado do cabelo, né? Que a gente tinha comentado. Você está usando já o Premier Hair Scalp Booster? Você tem usando ele com algum... Você falou que você mistura ele com alguma coisa. Isso, o Hair eu gosto de associar ele com exossomos. Ah, tá. E aí a gente faz ele no microagulhamento, né? Na Mesojet Gun ou no microagulhamento. E você faz o quê? Como você... É 1 ml que você gasta? Muitos me perguntam, tá, mas quantos ml? Depende da área. Qual que é a proporção que você faz de exossomos para hair?
Eu uso o total da solução que eu monto é 3 ml. 3 ml. E aí eu uso 1 ml e meio do Hair Scalp e 1 ml e meio do Renew. Entendi. Você deixa na hora, mistura Isso, na puxo hora. na tal. mesma seringa, puxo um, depois o outro na seringa e aí coloco na aplicação ali pela o MMP ou no microagulhamento. E você tá tendo resultados legais já? Tô gostando bastante, tem Entendi. resultados bem legais. Também associo com tecnologia, né? A gente tem um laser na clínica num comprimento de onda 675 Uhum. e ele tem uma luz vermelha. E ele é um laser que entra dentro dessa parte de medicina regenerativa, porque a luz vermelha ela tem essa ação anti-inflamatória Uhum. e ele tem uma ação nos vasos. Então, o protocolo capilar dele, ele entra como ele aumenta a vascularização e a perfusão local. Então, a gente faz o laser primeiro e depois coloca os ativos. Sem estragar o bulbo capilar, né? Sem estragar. Ele não pega o pelo. Quantas sessões, mais ou menos? Olha, capilar a gente começa a ver resultado depois que passa aquelas fases do fio, né? Então, geralmente, a gente inicia um protocolo capilar e a gente vai começar a ver a queda diminuir ali já no primeiro mês, 40 dias, mas ver resultado de fios nascendo geralmente a partir do terceiro mês. Tá? A gente faz... Depende da agenda do paciente também. Tá? Então, tem paciente que a gente consegue fazer sessão a cada 15 dias, mas a maioria vem uma vez por mês. Isso. E aí a gente indica ali uma média de 6 a 8 sessões, pelo menos. Entendi. Pessoal, eu falei pra vocês que hoje não era um podcast, era uma aula, né? Doutor, voltando um pouquinho lá no início, quando o senhor decidiu abandonar aquele modelo tradicional, né, de médico atendendo convênio, hospital, etc. Deu aquele friozinho na barriga? Quando foi ativar o modo empreendedorismo? Ah, sempre dá, sempre dá. Vem aí o tal medo da falta que eu falei, né? E foi uma coisa bem... O frio na barriga foi mais intenso. Porque eu já tinha um filho. Sim. Tá? O Gabriel estava com 4 anos na época. E a Kátia sempre me cobrou. Tá? Ela tocava a clínica praticamente sozinha. E eu fazia a parte hospitalar, plantão, essas coisas. E ela sempre me cobrou de estar junto lá com ela, que tinha um espaço e tal. E ela falava para eu sair dos convênios, sair da prefeitura. E aí a gente foi jantar. E ela falou, preciso contar uma coisa. Eu falei, eu também preciso contar uma coisa. Aí aquela, vai, fala você primeiro. Eu falei, então tá, eu vou falar. Eu pedi demissão. Pedi demissão lá da prefeitura, saí dos convênios e agora vou ficar mais na clínica. Aí ela, legal. O que eu queria falar é que eu tô grávida. Do segundo. Do segundo. Pô, mas agora que eu pedi demissão. Aí não era a hora, né? Aí deu frio na barriga, mas deu tudo certo. Isso foi logo depois da pandemia? Não? Quando que foi um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, a Isabela nasceu em 2020. A Isabela nasceu na pandemia. Né? E aí, quando eu decidi sair de tudo, eu saí, não foi de uma vez, né? Eu saí da prefeitura primeiro, mas saí da prefeitura e do plantão e continuei atendendo os convênios. Foi aí na pandemia, toda a parte da telemedicina que eu falei foi pelo convênio que eu fiz. Mas eu saí de 2, fiquei só com 1, então ainda caiu 2/3 ali, né? Sim. Mas aí fiz as especializações e hoje deu tudo certo. E essa parte, quando o médico decide mudar de especialidade, eu acho que é um desafio muito grande, também uma quebra de paradigma, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, pô, eu me formei em medicina realmente para fazer a medicina, né? Cuidar de saúde, cuidar do próximo, etc, etc. E quando você parte para a medicina estética, você, querendo ou não, vai para uma área que não é mais, vamos dizer assim, de cuidados, né? Você vai trabalhar mais a autoestima, a beleza, a estética, etc, etc. Sim. Então, acho que o médico precisa, assim, de uma mudança de pensamento, né? Acho que é uma parte também que tem um desafio aí. Eu acho que talvez, para mim, tenha sido um pouco mais tranquilo, porque eu já via
todo esse ambiente Já tinha a doutora, com a doutora Kátia. Kátia. E o meu sogro, ele sempre trabalhou com essa parte dos lasers, então ele já tinha ali uma rede de contato dentro da parte estética. Tá? Quando eu formei, que eu falei, na época eu estava com uma dúvida entre duas especialidades, e eram bem diferentes. Ou eu seguia para a parte clínica, que foi o que acabei indo, né, para a parte clínica e endócrino, ou eu queria cirurgia plástica. Então, assim, era dois extremos, né? Ou clínica ou cirurgia plástica. E aí eu falo hoje com o pessoal, com todo mundo, que quando eu voltei ali para a estética, eu acho que aquela coisa de querer ter feito a plástica deu uma reacendida, assim. Então, acho que para mim foi mais tranquilo por isso, por já ter já tá dentro desse ambiente da estética e ter tido essa ideia no passado de fazer a cirurgia plástica. Você já chegou a fazer alguma cirurgia com laser CO2? Porque o laser CO2 dá para fazer a bléfaro, tem muita gente, proctologia, endócrino não, otorrinolaringologista. Sim, sim. Enfim, você chegou a fazer já algumas? Não, eu não. Não porque eu não. Participar. Não porque eu não tenho formação cirúrgica. Então, eu fazia cirurgia, não. Mas já acompanhei. Tá? Tenho colegas que estavam iniciando ali no laser e pediram para eu acompanhar, para auxiliar. Então, eu tenho um colega que é cirurgião plástico, ele estava começando ali nos lasers. Então, acho que durante umas 4, 5 cirurgias eu fui com ele. E aí ele fez toda a parte cirúrgica, mas a gente estava ali do lado acompanhando, era a cirurgia de bléfaro. E lá no curso, junto com a doutora Vera, que é ginecologista, a gente vê bastante a parte de ninfoplastia. E você também é muito amigo do Sérgio, que acompanha tudo quanto é cirurgia plástico-ocular, Sim, ele também, sim, né? sim. Também tá. A gente está sempre junto. O doutor Tadak também, a gente conhece. Doutor, Mas tem muito dermatologista hoje partindo um pouquinho para a parte cirúrgica. Tá? Existe essa possibilidade, né? A dermatologia, ela tem a Sociedade Brasileira de Dermatologia e tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Tá? E aí, cirurgia dermatológica é mais voltada ali para a parte de câncer de pele, né? Dessas microcirurgias, mas tem muito dermato fazendo bléfaro, né? Acho que mais a bléfaro mesmo, acho que entra mais nessa. De uma médica eu ouvi dizer que, assim, o laser CO2, você evita câncer de pele. Você pode me explicar? Isso daí ficou para mim, o que é? Ele tira a manchinha? O que seria isso? Talvez Eu não consegui. Talvez o raciocínio dela venha pela possibilidade de tratar com laser de CO2 as ceratose actínicas. tá. Então, aquela ceratose actínica, ela é considerada uma lesão de alto risco. Ela pode vir a virar um câncer de pele, um CBC, um SEC. Então, nesse estágio, ele é possível ser tratado com laser de CO2. Mas aí você não usa o scanner, você usa... Não é o modo fracionado, você usa o modo cirúrgico. Que dá para fazer ambulatorial ou não? Dá para fazer ambulatorial. Que E aí você queima aquela lesãozinha, igual se queimava ali com a crio, Entendi. E aí você cauteriza ali a lesão e está resolvido. Então ele preveniria o câncer nesse sentido, de tratar a ceratose actínica antes dela virar um câncer de pele. Falando um pouquinho sobre tendências, né, principalmente para 2026, o que na opinião do doutor vai ter uma grande tendência ou se vai continuar? Principalmente hoje em dia, né, que a gente está vendo a volta bastante da naturalidade, né? Sim, as pessoas estão buscando bastante. Eu acho que, assim, esse questão da naturalidade, eu vejo com bons olhos. Não gostava muito daquela fase da harmonização. Então, eu acho que a gente tem que respeitar as características individuais de cada um e realçar ou tratar só a queixa individual do paciente. Acho que para 2026 e por bastante tempo, os bioestimuladores vão sempre estar em alta. Tá? Então, o bioestimulador de colágeno, ele é um tratamento eficaz e
e de longo prazo mesmo, então eles vão permanecer. Botox nunca cai, né? Botox sempre é o procedimento estético mais feito no mundo. Preenchedores ficam sempre ali na indicação correta, né? Fazer reposicionamento, repor coxinhas, essas coisas. Mas o que eu vejo que provavelmente deve começar a aparecer mais é o PN, né? É uma evolução, talvez, do PDRN ali, tá? Que é como se fosse uma purificação do PDRN, e já tem aparecido algumas coisas lá fora da possibilidade do PN ser injetável. E aí ele vai vir como provavelmente associado a algum skin buster, junto com o hialurônico, você tem o PN ali. Então você linkar ali a medicina regenerativa do PN com o bioestímulo de colágeno, com a hidratação do hialurônico. Legal. Acho que, tratando daquele tema de marca, né? O que o doutor indica, por exemplo, para outros médicos? Olha, quando você for investir num equipamento, num laser CO2, acho que é importante você ver todas as características, a história da empresa, assistência técnica, né? Conversar com outros médicos sobre a qualidade do equipamento. O que o senhor indica para os outros profissionais? Acho que primeiro ele vai ter que ver a sua demanda, né? Como anda ali a sua rotina de atendimento no consultório para poder escolher essa tecnologia, né? Então, a partir do momento que ele decidiu qual tecnologia ele quer ter no seu consultório, ele vai fazer uma pesquisa de mercado mesmo para decidir em qual ele vai investir. Eu acho que o principal ponto é não se apegar muito ao valor, Sim. né, ao valor do investimento, né? A gente tem equipamentos mais baratos e tem equipamentos bem mais caros com a mesma tecnologia, tá? Eu acho que ele precisa conhecer cada uma delas e decidir qual que ele vai ter mais aptidão, né? Às vezes ele pega um mais barato, mas ele não vai conseguir trabalhar ou extrair tudo que aquele laser pode oferecer, diferente do que se ele pegar um com alguma tecnologia embarcada diferente, que ele se enquadre, que ele consiga extrair mais dele. Eu acho que a melhor tecnologia que a gente tem no consultório é aquela que a gente domina. Legal. Doutor Alexandre, você tem quantos equipamentos lá? Você e a Kátia tem... Hoje a gente tem, contando com esse laser X que está para venda, são 8 ou 9. A Kátia não dá para falar porque ela já veio de um berço que sempre investiu em tecnologias, mas aí Sim. você também entrou lá e é legal, porque tem muitos médicos que falam, não, eu já tenho um monte de máquina parada aqui, é isso. O cara não usa, não adianta que a máquina vai operar sozinha, né? Então, Não precisa. tem que utilizar, ou às vezes eles deixam, não, esse laser eu vou deixar a moça aqui, minha auxiliar ali. E aí a moça sai e ele não sabe mexer na máquina. Então, eu já tive várias, a Celebrim já tem 15 anos, né? Então, a gente começou a trazer luz pulsada, depois trouxe criolipólise, na época da Eu criolipólise. lembro da Crio. Acho que eu Até conheci o vocês na época da Crio. o Carlos até chegou até a comprar a Crio e tal. E muitos que, desde lá do passado, e aí acho que agora muito, porque muitos médicos entraram nessa onda do nome da marca, né? E aí depois não teve assistência, às vezes a pessoa tá pagando, aí briga com a importadora e quem vai sair mais perdido vai ser ela, porque não vai conseguir, né, na verdade, trabalhar com a máquina. Então, às vezes, tem que tentar chegar num denominador comum ali para a máquina estar funcionando e se pagar. Enfim, mas é legal o seu caso, que você já tem bastante tecnologias e conseguiu pagar, mesmo esse laser X que você falou, Não, ele se você pagou. pagou, mas hoje é o que você falou, você não está usando tanto. Eu não uso mais porque eu não acredito mais nele. Uhum. Hoje a gente tem uma tecnologia que substituiu ele e realmente entrega o que ele prometia e não entregou. Uhum. Então a gente deixou ele mais de ladinho ali.
Mas eu acho que essa questão do pessoal estar se apegando muito ao nome do laser, à marca do laser, vem um pouco da demanda de paciente. Então, o paciente hoje ele pesquisa, ele busca, ele vai no Instagram, ele vai na rede social e conhece. Então, muitas vezes ele liga ou ele vem na clínica perguntando já pelo nome X do laser, tá? Mas eu acho que cabe a nós, ao médico, de se posicionar também, E tá? de educar, né? De educar, de se posicionar. Talvez a gente fica um pouco acomodado de não se posicionar, no sentido assim, eu tenho um laser X, o meu tratamento, né? Eu me posiciono no nome do meu tratamento e não fico escorado ali, apoiado no nome da tecnologia. Aham. Então, acho que é um pouco culpa nossa também. Então, a gente fica muito ali apoiado, eu tenho a tecnologia tal, é a mais famosa do mercado, em vez de você se posicionar como o seu tratamento ser o melhor do mercado, independente se você usa o laser X ou a marca X. Hum, hum. Você tinha falado que o Botox é de longe o maior, ah, ah, e você acredita que ele não vai cair, não tem Eu nada. acho que não. Acho que assim, eu acredito sim que o Botox seja a toxina, né, a botulínica, Desculpa. seja o procedimento estético mais feito no mundo e não vejo algo que vai passar ele, não. Substituir. Engraçado, eu estive lá no Coreia Derme e, e conversando com algumas pessoas, e aí eu percebi que lá, eu não sei se eles põem ácido hialurônico, preenchedor, o que acontece? A orelha de abano é meio sinal de status, de bonito. Aquilo lá me chamou muita atenção. Cada área cada região tem uma, né? Então, conversando com o Dr. Tadak também, ele tinha me falado da ocidentalização, né? Que acho que é Sim, quer fazer a preguinha no fazer a oriental, preguinha no né? oriental. Então, assim, cada lugar tem. E lá também o Botox é muito utilizado. Ele tava até me falando que aquelas partes que transpira muito debaixo do Sim, braço, peridrose, sim. pessoal. E você falou da harmonização, que muita gente chega a falar da demonização facial, né? Que ficavam umas caras. Você acha que ainda vai continuar ou acabou essa onda? Não, acho Que que passou. Acho você que acha que passou. não tem Pelo menos o público que a gente atende hoje não busca mais isso. nada Na facial? verdade, assim, a gente nunca teve essa demanda na clínica. Hum, De harmonização mesmo, não. Tá? Às vezes coisas pontuais, quero fazer o malar, quero fazer o queixo, mas aquela coisa de harmonização que a gente via o pessoal fazer lá, 6, 7, 8 ml, eu achava exagerado, sempre achei. Era mais questão de corrigir. corporal vocês chegam a fazer ou não? Com hialurônico, É, porque tem muito só, bumbum, só né? bumbum, É, E aí, no caso, geralmente eu que faço, que aí entra dentro do corporal. entendi. Então, a gente tem, sim, tem o protocolo com bioestimulador e preenchedor glúteo. E se associa alguma tecnologia junto ou Em não? alguns casos, sim. Quando tem um componente de flacidez associado ali junto com o bioestimulador, a gente pode associar a tecnologia. Aí pode ser radiofrequência monopolar, pode ser micro-ondas, ou para esvaziamento, né? Aqui no culote, fazer tratamento da gordura localizada também para melhorar o contorno do bumbum. Entendi, entendi. Abdômen vem bastante, tá? De queixa de flacidez, pós-emagrecimento, pós-gestação. A gente faz também tecnologia e bioestimulador de abdômen. Eu vejo muito o braço das senhorinhas, né? Que você vê que o braço dá aquela flacidez, né? Ela perde o tônus muscular, Tem. né? É uma região difícil de tratar. Região braço e interno de coxa, porque aqui a gente depende também do componente muscular, né? Tem tecnologias que conseguem trabalhar o componente muscular, né? É o campo eletromagnético, mas a gente depende muito ali do tônus desse músculo para a gente ver ter um resultado visível legal, tá? Para aquela pele mais fininha das senhorinhas, aquela pele papelzinho assim, os bioestimuladores e a radiofrequência monopolar ou radiofrequência microagulhada vai bem, mas
aquele tchau, né, que o pessoal fala, aquele ali depende do músculo também. É um pouquinho mais complexo de tratar. Você precisa trabalhar todas as camadas ali para ter um resultado bom. Entendi. A Cheyenne é uma marca que a gente usa bastante para o setor médico, mas também a origem dela é de tatuador. Hoje tem muita demanda de tirar tatuagem no teu consultório ou não? Tem aumentado. Tem aumentado? Tem aumentado sim. A gente tem uma tecnologia, a gente não adquiriu essa tecnologia para remoção de tatuagem. A ideia da tecnologia na época era para tratamento de manchas mesmo, né? De melanose, de hiperpigmentação, mas é um laser de picosegundos. Então, hoje é a tecnologia considerada padrão ouro ali para remoção de tatuagem. No nosso ambiente, o que eu mais pego é remoção de sobrancelha, de micropigmentação de sobrancelha, mais até do que tatuagem. E o engraçado é que a maioria vem remover a micro antiga, né, que é aquela micro mais Marcada. um pouco mais marcada, um pouco mais grosseira, para depois que remover, fazer a fio a fio. Você vai remover para fazer de novo? Mas é a maior demanda. Mas tem remoção de tatuagem, sim. Entendi. Eu acho que está aumentando. Hoje eu vejo no mercado, assim, tem clínicas de estética se especializando só nisso até, em remoção de tatuagem. Quando você fala em manchas, tem algumas manchas que o CO2 não consegue e você usa com o picosegundos. Picosegundos, o 675, algumas tecnologias voltadas para pigmento. Porque o laser de CO2, o cromóforo, né, o alvo do CO2 é água. Ele não pega melanina. A gente falou de clarear região de vulva, região íntima com CO2, por exemplo. Ele clareia não porque ele pegou o pigmento, ele clareia porque ele rejuvenesce e ele trata a flacidez. Então, a ideia do CO2, a gente fala que é como se fosse uma bexiga, um balão, né? Um balão preto. Quando ele está murchinho, ele está escuro. Quando você enche ele de ar, ele fica meio cinza. Tá? Então, o laser de CO2, ele clareia nesse sentido. Que ele vai tratando aquela flacidez, ele vai esticando aquela pele na medida que você vai fazendo as sessões, e aí ele vai melhorando aquele tom da pele. Vai chegar um momento que ele não clareia mais. Então, assim, a hora que você já rejuvenesceu bastante ali, que aquela pele já está mais com uma textura melhor, o laser de CO2 não vai conseguir clarear mais. Então, você vai chegar num platô ali que você não consegue avançar só com o CO2. Aí entra os drug deliveries, aí entra os clareadores, ou se você tem uma outra tecnologia na clínica, aí você parte para um laser que pegue pigmento. Aí pode ser Kisuit, pode ser o picosegundos. Grindeyag, sim. Doutor, acho que é importante passar para os outros médicos também qual o momento certo de investir numa máquina, né? Sei lá, começa alugando, vê a demanda, aí entra a parte de finanças, né? Então, o que o senhor indica para quem está, sei lá, começando agora ou ainda não tem um equipamento próprio? Tá. Acho que a ideia do aluguel é uma boa, né, para você até conhecer o equipamento e sentir como vai ser, né, na sua clínica, montar aquela demanda, talvez até atender uma demanda reprimida no início. Sim. Mas acho que o médico não deve ficar muito tempo nessa locação, tá? Não se apoiar tanto nisso. Como eu falei, eu acho que hoje a tecnologia ela reposiciona o médico. A tecnologia, acho que ainda mais hoje em dia com essa concorrência interdisciplinar, eu acho que a tecnologia ela entra como um diferencial para o médico, né? Então, o médico que domina a tecnologia, que consegue montar esses protocolos, ele sai na frente desses concorrentes interdisciplinares aí. E aí eu acho que a ideia não seria esperar ter a demanda para adquirir o aparelho, né? Porque senão a gente entra ali no e se de novo, né? E se eu não conseguir criar essa demanda? Mas eu acho que... Bom, eu penso assim, eu faço e depois
Penso. Assumir um risco calculado, né? Acaba sendo um risco calculado, sim, né? A gente calcular aí payback, calcular o ROI do equipamento, tudo, para a gente ter uma previsibilidade, mas se a gente espera, fica pensando muito, a gente perde um pouco do time também. Sim. Tá? E aí, às vezes, na hora que eu adquiro a tecnologia, já está saindo uma próxima que vai estar melhor, que vai substituir. Acho que substituir é difícil, mas que você consegue conciliar ali as duas para atender todo mundo. Legal. Mais alguma coisa? Não, Doutor, passa pra gente onde o senhor atende, né? Que a gente vai colocar aqui na descrição do o vídeo. Insta dele. Qual o seu Instagram? Legal. Eu queria agradecer, né, primeiro, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, foi bem legal. A gente tem hoje 2 clínicas aqui em São Paulo. Uma fica na região de Moema, na Alameda Maracatins, Tá. e a outra na região da Paulista, na Rua Vergueiro. A clínica Laser e Pele, tem o Instagram da clínica também, é @clínica Laser e Pele, e o meu é @Dr. Alexandre Passos. Legal. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio. Aproveito novamente para agradecer aos nossos patrocinadores: Celebrim, Cheyenne, Jet Plasma, Neuxel e Premê. Não se esqueçam de compartilhar o episódio, curtam o canal, se inscrevam para os novos episódios e é isso aí. Um abraço, até a próxima.